Dorival diz que montou a seleção pensando no Neymar, mas que agora vai ter que mudar a estratégia. Com relação ao Neymar, é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema. Casagrande critica Dorival por deixar Endrick no banco. O Endrick ganhou a camisa 9 dentro do campo, só que o Dorival não deu a camisa 9 para ele. Por isso que não tem um camisa 9. Caramba! Ou eu tô errado? Ou aqueles 2 jogos que o Endrick fez, ou o Endrick não merecia ser titular na Copa América? Mauro César também critica a postura de Dorival. O pessoal fala, fulano não joga bem na seleção. Quem joga bem na seleção? Quem que joga na seleção que joga no clube? Ninguém. Porque a seleção não oferece um jogo coletivo que os clubes, os times bem treinados, né, proporcionam aos seus atletas. Perfeito. E cabe a ele. Acompanhe tudo após a vinheta. O que muda quando o Neymar sai de última hora? Seria essa mesma a sua dúvida, João Pedro ou alguém ali do ataque? João, a dúvida não seria isso, mas é uma colocação tua e eu respeito. Com relação ao Neymar, é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema. E nós temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Eu deveria ter colocado o camisa 9 no Endrick desde quando ele levou a primeira vez. Quando o Endrick fez gol contra a Inglaterra, quando o Endrick fez gol contra a Espanha, o Endrick merecia ganhar a camisa 9 e ser permanente. Não que ele não pudesse sair do time, ficar no banco algumas vezes, mas o Endrick ganhou a camisa 9 dentro do campo. Só que o Dorival não deu a camisa 9 para ele. Por isso que não tem um camisa 9. Caramba! Ou eu tô errado? Ou aqueles 2 jogos que o Endrick fez, ou o Endrick não merecia ser titular na Copa América? Sim. Do ano passado. O Endrick entrou no campo, deu a vitória pro Brasil, 1-0. Entrou contra a Espanha, fez um gol importante no empate de 3-3. Fez gol também num amistoso, acho que foi contra o México, né? Acho que contra o México ele fez gol também. Aí foi pra Argentina, pra Copa América, com a Argentina, né? Isso, foi pra Copa América, não lembro se foi na Argentina. Foi pra Copa América e o Dorival não colocou o cara de titular. Copa Só América foi colocado no terceiro jogo na roubada. Copa América dos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. Hã? Isso, a Copa América. Copa América dos Estados Unidos. Quando o Dorival colocou, foi no terceiro jogo e colocou em 2 roubadas. 2 roubadas, enquanto ele tem que ser titular da seleção. Com o Vini suspenso. Não tem camisa 9, gente. Com o Vinícius suspenso. Essa conta vai pro Dorival Júnior. Essa conta vai pro Dorival Júnior, sim. Na minha visão, vai pro Dorival Júnior, porque já tinha um camisa 9, sim. Ele tem um ataque do Real Madrid e um dos principais atacantes do mundo hoje que joga no Barcelona. A solução está ali, né? Ele tem o Rodrigo, tem o Vinícius, tem o Endrick. Que só não é titular, porque o titular é um tal de Mbappé, né? Ser reserva do Mbappé, evidentemente, não é vergonha alguma. Pelo contrário, quem não seria reserva do Mbappé? Sério, qual jogador, não importa a nacionalidade, que não seria reserva do Mbappé? Quem colocaria Mbappé no banco? Acho que ninguém. Nenhum jogador do mundo coloca Mbappé no banco. Perfeito. Ele coloca a maioria deles, todo mundo no banco. Então ainda que reserva. Eu tenho 18 anos, quer dizer, é um garoto ainda. Está numa fase ainda de... Mas é um moleque que joga muita bola, é um garoto que é decisivo, tem personalidade, então eu deveria investir nele. O João Pedro é muito bom também, mas pode jogar até junto com o Endrick, porque o João Pedro joga de várias funções. Um jogador excelente, aliás. Desde o Fluminense já era, ele evoluiu muito no Brighton, que é um bom time. É um cara que pode até agregar no grupo ali e acrescentar entrando em determinados jogos. E o Pedro, acho que quando estiver bem, é o melhor atacante, 9 de referência. Acho que tem que estar no grupo também para ele ter diversidade de jogo, ter opções. Mas deveria insistir, acho que nesse grupo aí, nesse núcleo, né? Para mim isso é muito claro. Os 3 do Real Madrid, o Rafinha do Barcelona, eventualmente o João Pedro, o Pedro quando estiver bem, ok também, ele vai trabalhar com esses... Agora ele botou Igor Jesus, prefiro titular. O cara ficou 15 jogos sem marcar um gol. É ruim o Igor Jesus? Não é ruim o Igor Jesus. Mas não está no nível desses caras. Não está no nível desses jogadores.
Esse é o ponto, entendeu? Então, assim, se destacou no Botafogo dado momento e tal. Foi bem, ganhou títulos, mas não está no nível desses jogadores que eu citei. Está abaixo. Até falaram que o Botafogo ia vender para um time na Inglaterra por 30 milhões de euros. Vendeu? Não. Vendeu? Nada. Lembra O disso? Igor Jesus Sim, saiu de sim. 2 jogos titular para nem convocado. Exato. E tem louco, colegas que compram essas versões. Que um vai custar 60, outro vai sair por 30. Tudo que. Tá bom, cadê? Vendeu? Não vendeu nada. Não vendeu nada. Por quê? Porque não tem esse valor de mercado. Não é mau jogador. Mas estamos falando de caras que estão na elite mesmo ali. Jogando nos maiores clubes do mundo, brilhando em Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Premier League. E que são caras que o Pedro veja assim, como um atacante de nível europeu que joga no Brasil. Então, ele é o melhor nessa característica. Até entendo que ele queira tê-lo, mas ele não tem. Se machucou treinando na seleção dele, pô. Exato. Então o Dorival está muito perdido. A pergunta que eu sempre faço é, o pessoal fala, fulano não joga bem na seleção. Quem joga bem na seleção? Quem que joga na seleção que joga no clube? Ninguém. Porque a seleção não oferece um jogo coletivo que os clubes, os times bem treinados, né, proporcionam aos seus atletas. E cabe a ele organizar isso. Né? Em 2 treinos nós temos que tentar definirmos aí o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã. Como? Não. Dorival, aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Tudo bem? É uma partida, como a gente já falou, que demanda urgência de resultado, enfim, e isso acaba gerando muitas vezes ansiedade que interfere não só na parte do que você trabalha tática e tecnicamente, mas com o mental contra o adversário que na última década tem um histórico de jogos muito pegados, até com confrontos contra o Brasil, desde aquela lesão do Neymar, passa por Copa América, enfim. Brasil e Colômbia tem sido jogos muito físicos e também você entra em campo com muitos pendurados. De que maneira que você tem também visto essa parte mental para que esse clima quente e essa ansiedade por resultados não interfira não só no jogo de hoje, como no jogo de terça-feira também? Obrigado. Caio, de um modo geral, assim, todas as equipes estão tendo dificuldades ao longo dessa competição. Não é um caso específico particular da nossa equipe. E nós temos que tentarmos entender a evolução que vem acontecendo no futebol sul-americano de um modo geral. Equipes que até então, há pouco tempo, eram batidas pelas principais equipes do nosso continente, hoje, ao contrário, estão fazendo grandes trabalhos, estão num processo de evolução muito claro, igualando assim uma competição como essa. Assim como é também a Copa América, assim como vencendo todas as competições disputadas, quer seja profissionalmente, ou melhor, pelo futebol profissional, como também pelas categorias de base em todas as idades. Então eu acho que nós temos que entender tudo isso e temos que saber que a cada momento nós teremos mais e mais dificuldades. E por isso a nossa evolução ela tem que se adiantar a todo esse processo. E temos que tentar buscar o máximo possível os nossos resultados. A tranquilidade ela vai acontecer a partir do momento que realmente encontremos aí resultados em sequência. Tudo isso passa por trabalho e repetições. É nisso que eu acredito e sempre vou acreditar porque foi assim que eu consegui encontrar resultados nas equipes que trabalhei.